Bom dia, bem-vindos ao W Faria News. Meu nome é Leonardo Mazilo. Essa é a edição de número 12 do nosso informativo com as novidades do mundo jurídico nas manhãs de quinta-feira. Hoje nosso programa vai ser dedicado a temas tributários. Primeiro, nós vamos falar da nova prorrogação do prazo de entrega das ECFs. Será que os efeitos são de simples adiamento de entrega de obrigações acessórias ou será que existe mais algum efeito colateral nesse adiamento? Em seguida, o tema vai ser ICMS. Nós vamos falar da incidência do imposto entre estabelecimentos do mesmo titular, situados em estados diferentes. Ontem, o W Faria Advogados realizou um painel ao vivo sobre reforma tributária, que já foi assistido até agora por quase 200 pessoas no YouTube e por 130 pessoas no Facebook. Nós só temos a agradecer esse número elevado de espectadores, que reafirma nosso propósito de compartilhar informação jurídica relevante com vocês. O evento gravado está disponível no nosso canal do YouTube para você assistir quando e onde você quiser. Para essa edição de hoje do W Faria News, se você se inscreveu para participar ao vivo do programa, pelo www.wfaria.com.br/WFariaNews, envie sua pergunta para nós a respondermos ao vivo. Se você não se inscreveu ainda, mas também está nos assistindo ao vivo por um dos nossos canais, também envie perguntas. Nesse caso, nós só pedimos que você indique seu nome e e-mail, porque se nós não conseguirmos responder ao vivo, nós vamos fazer isso logo após o término da edição. Se você estiver assistindo essa edição gravada em algum dos nossos canais, participe também fazendo perguntas e sugerindo temas para as próximas edições. Só assim nós vamos continuar crescendo e trazendo informações úteis e atualizadas para você. Para o nosso primeiro bloco, nós vamos contar com a presença do coordenador da área tributária do W Faria Advogados, Vitor Corradi. Bom dia, Vitor. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Bom, Vitor, há pouco mais de uma semana, houve um novo adiamento do prazo de entrega das ECFs para a Receita Federal. Nós não comentamos esse assunto na semana passada, em razão de não caber na nossa pauta. Mas eu quis trazer esse assunto hoje, primeiro para que as pessoas entendam exatamente o que mudou, mas principalmente para que as pessoas estejam atentas aos efeitos colaterais que esse novo adiamento pode trazer. Então, fala um pouquinho para a gente desse adiamento, Vitor, por favor. Tá, joia, Leonardo. É isso, o prazo da entrega das ECFs, essa obrigação acessória que há algum tempo já substituiu aquela famosa da IPJ, ele foi postergado do último dia útil do mês de julho para o último dia útil agora do mês de setembro. Então, essa postergação ela vem mais para atender uma demanda das empresas que muitas não estavam conseguindo fechar os números, reunir toda a documentação, dentro do prazo previsto inicialmente por conta da pandemia, né? Então, no meio desse cenário que a gente se encontra, é claro que muitas dificuldades surgiram para as empresas conseguirem reunir e compor os seus números para preencher essa obrigação acessória que é tão importante para declarar IRPJ, CSL e outras informações para a Receita Federal. Então, basicamente, a postergação, ela foi pura e simples. A IN 1965 que postergou, ela não trouxe nenhum detalhe muito complexo. Os efeitos colaterais dessa entrega, e que o contribuinte, e aí a gente traz essa informação para o nosso espectador ficar atento a isso, é que já desde o final de 2017, o que passou a viger a partir de 2018, o artigo 161 da IN 1717, que prevê as compensações de créditos de saldo negativo. Saldo negativo é aquele valor que as empresas recolheram a maior ao longo das estimativas do ano calendário e sobrou um crédito para que elas façam uma compensação, e elas podem fazer essa compensação porque é puro e simples recolhimento a maior. Fariam no exercício seguinte. Só que desde 2017, começando a valer para 2018, as empresas ficaram condicionadas à entrega a utilização do saldo negativo ficou condicionada à entrega da ECF. Então, as empresas devem ficar atentas, porque essa postergação, apesar de ser um benefício para possibilitá-las atender
a contento a entrega dessa obrigação acessória tão importante, ela gera esse efeito negativo de inviabilizar a utilização de saldo negativo. Então, se as empresas estavam prevendo já a partir de agosto utilizar saldo negativo e vão se valer da ECF, é importante que estejam atentas que se elas vão postergar a entrega da ECF, elas não devem utilizar o saldo negativo sob pena de não ser aceito, acatado esse pedido de compensação. É claro que muitos contribuintes lá em 2017 já foram para o judiciário para pleitear o afastamento desse condicionamento, porque, afinal de contas, ele não está previsto em lei, ele veio por meio de uma IN que restringiu a utilização do crédito. Então, mas se a empresa não tiver nenhum provimento judicial, ela tem que ter em mente que vai ter problemas com a utilização desse saldo negativo por conta dessa postergação, se ela se aproveitar dessa postergação. Era isso até que eu ia te perguntar, se por acaso existe hoje algum remédio judicial que pode ser utilizado pelo contribuinte para afastar essa exigência, porque, como você mesmo disse, é uma exigência prevista em instrução normativa, né, não em lei. Então, existe esse remédio e, se existe, mais ou menos, nós temos julgados favoráveis aos contribuintes. Como é que está a jurisprudência? Um panorama não precisa ser muito específico, só nos dizer mais ou menos como é que estão as decisões dos tribunais. O TRF já se debruçou sobre o assunto lá por ocasião da IN 1965, que alterou a IN 1717, e veio proferindo julgados, ora favoráveis, ora desfavoráveis. Hoje, a jurisprudência no TRF da terceira região, ela está se inclinando mais para julgados desfavoráveis ao contribuinte, mas a tese ainda é boa, a tese ainda tem força, e isso ainda pode ser unificado, pode ser definido pelo STJ. Então, a discussão está longe de estar pacificada em sentido contrário aos contribuintes. Entendi. Bom, sempre vai poder haver o argumento por parte da Receita de que, se o contribuinte quiser se utilizar de saldo negativo antes do prazo final para a entrega do ECF, ele vai poder entregar a ECF antes, como se fosse fácil ter todo o aparato burocrático preparado para entregar uma série de informações para a Receita em formato correto, porque se esse formato, se der qualquer problema na transmissão, o contribuinte vai ser autuado, né, vai ter um grande problema, às vezes até nem só autuado, ele é executado direto, dependendo de como essa informação chegar ao fisco, né, como se fosse fácil fazer isso. Então, o contribuinte paga durante o ano calendário antecipações, tem imposto retido, e aí, quando se verifica no final do ano que ele pagou a mais, que mais dinheiro do contribuinte foi para o fisco do que deveria ir, ele tem uma série de restrições para poder reaver esse valor do fisco. E ainda a gente espera que a jurisprudência atente para esse fato, não é, Vitor? Perfeito. Ainda mais numa época de pandemia, que as empresas tanto necessitam de caixa. Imagina que as empresas têm um recolhimento a maior, um crédito que eles recolheram a maior ao longo de todo o ano calendário de 2019, e é um dinheiro que é deles, já é líquido, certo, e eles não podem utilizar por conta de uma restrição infralegal, né? Então, realmente, buscar o judiciário é uma opção para as empresas que precisam de caixa nesse sentido, e é importante o contribuinte estar atento a isso. Bom, Vitor, eu vou pedir para você esperar um pouquinho aqui no estúdio para responder eventuais perguntas que sejam feitas aqui online para a gente, ou que já estão sendo feitas, já tem 5 comentários aqui, e eu vou chamar, agora eu vou partir para o segundo bloco e chamar o Rubens Souza, também nosso coordenador da área tributária. Tudo bem, Rubens? Bom dia, tudo bem, Leonardo? Bom dia a todos. Bom, Rubens, não faz muito tempo eu participei de uma das primeiras, se não foi a primeira, sessão virtual de julgamento de uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Eu estive lá para sustentar oralmente num caso de um cliente que estava sendo cobrado de ICMS antecipado na transferência de um estabelecimento dele, situado em outra unidade da federação, para uma unidade também dele, dentro do próprio Rio Grande do Sul. Eu confesso que eu fui, naquela oportunidade, participar do julgamento com uma certa tranquilidade, porque a jurisprudência dos tribunais superiores é bem consolidada em favor dos contribuintes, né, em favor da não incidência
do ICMS, nesse caso de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. E aí, depois de 6 horas de sessão, nós somos surpreendidos com uma mudança de posicionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, justamente naquele caso. Acho que, muito provavelmente, em razão da pandemia, houve essa mudança de posicionamento, porque o caixa dos estados fica comprometido, e o do Rio Grande do Sul, como todo mundo sabe, já vem apresentando problemas e problemas sérios há muito tempo, né? Na época, até nesse julgamento, o procurador do estado disse que eles estavam pagando o salário de 2 meses atrás, apenas naquele dia, né, naquela semana. Então, a justificativa para isso foi que a mercadoria estava sendo transferida para um estabelecimento do Rio Grande do Sul com finalidade mercantil, né? Ou seja, para ser vendido por uma das lojas do contribuinte, né? E aí, por isso, haveria justificativa, sim, para a cobrança do ICMS antecipado. Essa decisão, aliás, no nosso entender, é absurda, e a gente espera que ela seja reformada, e cremos que ela seja reformada nos tribunais superiores. Mas fato é que depois disso, e exatamente por ter notado esse movimento por parte dos estados para dar interpretação tendenciosa a esse tema e a temas relacionados ao ICMS, é que nós fizemos questão de trazer esse assunto para discussão aqui no W Faria News. Então, Rubens, para começar, depois dessa introdução longa, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre essa discussão da transferência de ICMS entre estabelecimentos do mesmo titular e passar para a gente um pouco do cenário jurisprudencial de hoje. Leonardo, bom, a questão é penosa mesmo. Em se tratando de ICMS, né, ICMS é um dos tributos que tem a maior carga tributária no país, né, e ainda com algumas distorções tendenciosas na interpretação dos estados, acaba para agravar ainda mais, né, essa carga tributária. Aqui, nesse caso, o que seria essa distorção? Né, porque a gente precisa analisar ali a hipótese de incidência do ICMS. Desculpem aí um pouco do juridiquês tributário, mas é relevante nesse ponto, tá? Porque como que incide o ICMS? Em que tipo de ato jurídico incide? Ele incide quando você há uma transferência de um bem de um estabelecimento para outro, mas ele tem que ter um certo ato de mercancia, né, para você ter a incidência do ICMS. Tem que ser uma mercadoria, né? A mercadoria prevê um ato de mercancia para você fazer essa transferência. E mercancia, né, do português correto, Leonardo, não mercância, né, como muita gente fala. Então, no caso, você precisa desse intuito comercial para ter a incidência do tributo. E no caso, quando há uma transferência de estabelecimento de um mesmo contribuinte para o outro, você não tem esse ato de mercancia. Você tem, na verdade, uma mera transferência física ali. Você tem um deslocamento para facilitar a logística. Né? Você não está vendendo para você mesmo. É um tanto absurdo se cogitar que tem um intuito comercial aqui. Né? E justamente por conta disso, né, que a gente tem a súmula 166 do STJ, essa súmula 166 é de 1996. Tá? E ela fala expressamente, não há incidência de ICMS quando a transferência se dá entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Agora, no mês seguinte à edição dessa súmula, número 166 do STJ, sobreveio a Lei Candir, né, a Lei número 87 de 96, foi exatamente no mês seguinte. E, coincidência ou não, você tem um artigo ali expresso que dá uma certa confusão de interpretação. Porque ele fala, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para estabelecimento do mesmo titular. Tá? Assim, a questão do ICMS, ela é relevante você ter um controle absoluto em relação a estoques. Tá? Estoque para ICMS é como a fiscalização se dá. Uma diferença de estoque aqui, em relação ao que deveria ser, a fiscalização vai e cobra o ICMS em cima disso. Então, a questão de estoque é relevante e muito mais ainda do que a questão de estoque, é exigido um rigor com as obrigações acessórias de ICMS. Então, a gente crê que, na verdade, esse trecho da Lei Candir, que fala ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular,
ele é justamente para que se atenha à questão de obrigações acessórias do ICMS. E porque não dá para você interpretar esse artigo sem considerar o que está na Constituição, que a Constituição fala que o ICMS, a hipótese de incidência, é a transferência de mercadoria. Ali você não vai ter uma mercadoria naquele ato jurídico. Você não tem o ato Eu achei até interessante, Rubens, você me desculpe aí interromper, mas e achei até interessante trazer essa discussão para agora, nesse momento de reforma tributária, porque esse projeto de lei 3887, que institui a CBS, ele nos dá uma pista importante para o sentido que a palavra operações tem. Porque, veja bem, a CBS tem fundamento no artigo 195 da Constituição Federal, que permite a instituição de contribuição sobre receita ou faturamento. Nós estamos falando, então, que operações está ligado à emissão de fatura ou ao oferimento de receita, né? Isso não acontece quando eu transfiro uma mercadoria de um estabelecimento meu para o meu próprio, né? Então, como é que a gente pode admitir a cobrança de ICMS, imposto sobre operações, né, de circulação de mercadorias e serviços, numa situação em que não existe efetivamente uma operação, tem uma circulação não mercantil, né? Porque não existe. Para mim, esse projeto de lei meio que esclarece definitivamente o que entende o Congresso Nacional por operação e o que retira totalmente dos estados a legitimidade para fazer a cobrança de ICMS numa transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Mas eu queria também te fazer mais uma pergunta, tá? Só para a gente deixar bem claro. Importa para a incidência do ICMS, nesse caso, se a destinação final da mercadoria na última cadeia tem intuito comercial? Olha, até antes de abordar isso, Leonardo, só concluindo a questão da súmula 166, depois que veio a Lei Candir, após a edição da súmula, um mês depois da edição da súmula, você encontra ainda diversos julgados na jurisprudência favoráveis aos contribuintes, mesmo abordando a questão da Lei Candir, eles falam especificamente isso, olha, a Constituição fala que a hipótese de incidência é sobre mercadoria, você não dá para tratar que é mercadoria quando transfere entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, você tem diversos julgados do STJ ainda a favor dos contribuintes, inclusive um sobre o rito dos recursos repetitivos, tá? Ali, no caso, foi analisada uma transferência de ativo permanente, e você tem julgado do STF, inclusive, de 2018, relatoria do ministro Lewandowski, que analisou a questão também. Mas, por incrível que pareça, como você constatou no início, mas alguns tribunais de justiça estaduais continuam a julgar pela incidência do tributo. E aí, no caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ele fala esse ponto que você me levantou na pergunta, né, mas se tiver um intuito comercial lá na frente, na cadeia, aí poderia incidir o ICMS nas etapas anteriores. Como as procuradorias têm explorado o argumento. E por vezes acaba que os tribunais acatam esse argumento. Mas não faz o menor sentido. A gente está analisando aqui um ato jurídico específico, né, que é a transferência entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte. Pouco importa se lá na frente vai ter um intuito comercial, lá na frente vai ser tributado. Aqui não pode ser tributado. Né? Isso por demais a não cumulatividade do tributo. Então, nesse ponto é isso, esse argumento ele não deve passar, a STJ, a STF devem cortar isso de imediato. Bom, antes até de fazer a terceira pergunta, eu queria retribuir o bom dia a alguns dos nossos espectadores que estão aqui ao vivo, aos doutores, né? Débora Moreira, Jane Oliveira, Safira Prachedes, Ermelinda Cristiane e Stephanie Domingos, né? Muito bom dia para vocês também, obrigado por estarem nos assistindo. Bom, Rubens, só continuando as nossas perguntas a respeito desse assunto, existem, na verdade, duas discussões diferentes, né? A do ICMS antecipado e, vamos dizer assim, uma cobrança de diferencial de alíquota, né? Eu queria que, até antes de você da gente entrar nessa discussão, essa alíquota interestadual, que, vamos dizer assim, que é menor do que a alíquota
do destinatário final, e por isso se justifica essa cobrança de diferencial de alíquota, né, desse DIFAL, ou pelo menos no entender dos estados, mas eu queria saber se essa alíquota interestadual, que é menor, ela pode ser cobrada nessas operações. Olha, Leonardo, para mim um expoente do mundo jurídico tributário, que é o ilustríssimo Dr. Roque Carrasa, ele entende que sim, tá? Que deve haver a incidência da alíquota interestadual, mesmo se a transferência se der entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Que para ele há uma necessidade, preservando-se o pacto federativo, há uma necessidade de você deixar algum impacto econômico do ICMS para o estado de origem. Tá? Essa é a lógica por ele defender a alíquota interestadual nesses casos. Tá? Mas, no caso, a jurisprudência não entende dessa forma. A jurisprudência coloca tudo no mesmo balaio. É transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não há incidência do ICMS. Né? E aí, aqui, a gente pode falar que não há incidência do ICMS em qualquer tipo de cobrança de ICMS. No ICMS interno, no ICMS interestadual, no diferencial de alíquotas que você mencionou, e no ICMS antecipado também, que era aquele caso da sustentação oral no Rio Grande do Sul. Então, em qualquer desses cenários, não pode haver a incidência do ICMS, né? É isso que a gente defende, e é isso que a jurisprudência se consolidou também nesse sentido. Entendi. Bom, e agora, para, vamos dizer, encerrar, eu até ia entrar um pouco mais na diferença do antecipado para o DIFAL, mas eu acho que você acabou abordando isso nas suas respostas. Eu queria, indo direto ao ponto, vale a pena hoje pleitear em juízo o afastamento dessa cobrança ou de ICMS antecipado, ou do diferencial de alíquota na entrada no estado de destino, e também pleitear a restituição daquilo que foi pago indevidamente? Quer dizer, vale a pena pedir para afastar a cobrança e para restituir o que já foi pago? Como é que fica a súmula, como é que fica o artigo 166 do CTN nesse caso? Muito bom, Leonardo. Aqui, você tem um grande empecilho que é se analisar a questão econômica, né? Muitas vezes, aquilo que você paga de ICMS, no final você vai se creditar, né? Então, você teria só um pequeno ganho financeiro se você for discutir isso em juízo e você conseguir afastar. Mas, em muitos casos, você tem um acúmulo crônico de créditos por conta dessa cobrança, né? É o que acontece, por exemplo, na remessa de mercadorias aqui de São Paulo para estados no Nordeste. Alguns estados no Nordeste, eles cobram esse diferencial de alíquota quando entra no estado, tá? Que é, na verdade, a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Então, você pagou ali 12% de alíquota interestadual, e a alíquota interna daquele estado é 18%, você vai pagar uns 6% de DIFAL na entrada da mercadoria naquele estado. Né? Só que eles cobram ainda um MVA, uma margem suposta de valor agregado que você teria lá na frente, quando você for vender para o seu consumidor final. Então, isso, por vezes, acaba tendo um acúmulo crônico de créditos, né? Porque, no final, a sua saída para o consumidor final, ela vai sair com uma carga de ICMS menor do que você pagou de DIFAL. E aí vai tendo esse acúmulo, e você não consegue desovar esses créditos. Para esse cenário específico, é muito pertinente você entrar com um mandado de segurança para afastar a incidência, né? Você tem também a questão do ICMS antecipado, que é possível ter um interesse econômico aqui, porque vai que você não tem a realização da venda ao consumidor final, né? Isso, no final, você acabou antecipando o valor do tributo. Agora, quando se trata de ICMS, o normal mesmo, interno ou interestadual, é aquela questão de você se acumular, você poder se creditar do que estava na cadeia anterior, isso acaba tirando um pouco do interesse em ingressar em juízo para discutir a questão. Agora, para reaver o que foi pago indevidamente, aí a gente tem um belo de um problema, porque você teria que passar pelo artigo 166, que você tem que comprovar que você não teve o repasse do encargo do imposto para quem está na frente da cadeia.
Então, se por acaso você teve a venda para consumidor final, no final você acabou repassando um pouco desse encargo. É um pouco difícil de fazer essa prova só da diferença ali do que você chegou a acumular. Ou então você teria que ter uma autorização de quem você vendeu para poder reaver aquele tributo. O 166 permite isso também, mas isso acaba tornando muito das operações inviáveis para se pleitear em juízo, né? Em alguns casos, de fato, isso se torna inviável. A doutora Ermelinda aqui nos fez um comentário de que Pernambuco cobra na fronteira, né? Você tem experiência, Rubens, em casos em Pernambuco? Sim, inclusive temos um mandado de segurança próprio lá, né? A gente conseguiu afastar lá em Pernambuco a incidência desse DIFAL na entrada da mercadoria. E isso foi um alento para o nosso cliente, porque ele era um cliente que vinha acumulando muitos créditos em Pernambuco também pela cobrança do MVA. Então, de fato, na fronteira tem essa peculiaridade lá em Pernambuco, tem em Sergipe também, tem no Piauí, a gente tem no Pará, tem diversos estados aí que tem esse MVA e acaba dando problema mesmo de acúmulo de créditos. Bom, gente, nós estamos já com o nosso tempo esgotado. Estou chamando aqui o Vitor de novo para agradecer, Vitor, pela sua participação, agradecer, Rubens, também pela participação sua. Vocês são habituês do W Faria News e, enfim, trouxeram hoje informações muito importantes, preciosas principalmente para a gestão de tributos, né? Então, queria agradecer vocês, tá? Eu não sei se vocês têm algum comentário final a fazer. Eu queria só cumprimentar o doutor Fernando Campos e o doutor Eliseu da Mota, que deixaram os comentários aí interagindo conosco pelo YouTube. Obrigado pela interação, obrigado pela audiência de vocês. Bom, gente, Rubens, alguma coisa? Palavras finais? Não, nada a acrescentar, não, gente. Estamos à disposição aí para o que for. Se vier mais alguma pergunta que a gente não conseguir responder por aqui, podem mandar por e-mail que a gente responde por lá também. Muito bom. Rubens e Vitor, agradeço muito a vocês. Aqui termina, meus caros espectadores, a nossa edição de número 12 do W Faria News. Não se esqueçam de adicionar o W Faria Advogados no LinkedIn e também se inscreva no nosso canal no YouTube. E se você assistir a esse vídeo já gravado no YouTube, por favor, marque o curtir e ative as notificações do nosso canal para você ficar sempre atualizado. Se inscreva em nosso canal também. E também adicione a página do W Faria no Facebook. Para as próximas edições, se você quiser garantir sua participação ao vivo, você viu que hoje houve interação de alguns espectadores aqui, isso é muito importante para a gente. Então, faça sua inscrição no www.wfaria.com.br/wfarianews. Tenham um excelente dia e até quinta-feira que vem.